Vimos duas formas de construção de objetos, utilizando o construtor, que neste caso passa pela criação de uma função com toda aquela estrutura no seu interior, e a partir dessa função nós podemos criar várias variáveis do mesmo tipo de objeto, e vimos com o Object Literal, o literal do objeto, que é este exemplo que nós temos aqui. Nesta circunstância, cada variável vai ter uma estrutura própria e não dá para replicar, vamos ficar com essa noção por agora. Bom, o que eu quero adicionar neste vídeo é um conjunto de mais detalhes para vocês estarem alerta relativamente a determinadas circunstâncias que podem ser feitas com este tipo de objetos. E eles, atenção, são muito utilizados, contrariamente àquela ideia que pode passar de reutilizar o código usando então o construtor do objeto. Sim, é um facto, permite replicar várias vezes a mesma estrutura, mas neste caso vocês vão ver muitas bibliotecas de JavaScript que usam esta estrutura, isto é, do Object Literal. Bom, há aqui alguns dados que eu vos quero chamar a atenção. E eu vou, atenção, avisando desde já que vos vou embrulhar um bocadinho o cérebro, ok? Bom, então o que é que vai acontecer aqui? Primeiro, é importante vocês perceberem que se colocarem aqui uma vírgula a seguir à definição das propriedades, vocês não vão ter nenhum tipo de problema, ok? Não há qualquer tipo de erro. Mesmo que não queiram definir mais nenhuma propriedade ou mais nenhum método, vocês podem fazê-lo, não há qualquer problema. Depois, eu quero-vos falar sobre propriedades como chaves. Bom, nós temos aqui um objeto que tem duas propriedades, nome e apelido. E aquilo que eu vos mostrei nos vídeos anteriores foi o console.log cliente.nome. E isto é válido, vocês vão ver aqui o nome a aparecer. No entanto, podem também chamar isto da seguinte forma, console.log cliente e usar aquilo que se designa como uma chave, muito semelhante a algo que ainda não falámos aqui nestes vídeos, que são os arrays. E neste caso, reparem que o próprio IntelliSense nos indica o que é que eu quero apresentar. Neste caso, vou colocar aqui o nome. Então, reparem que eu agora vou ter ali duas vezes a apresentação do nome. Então, a chamada feita desta forma ou desta forma é exatamente igual, ok? Há uma circunstância ainda mais interessante ainda. Imaginem vocês que a determinada altura do código querem adicionar uma propriedade que não está definida dentro do próprio objeto. Bom, nada mais simples. Cliente.telefone é igual a 9123456 e agora se eu fizer um console.log do cliente.telefone, ok, o que vai acontecer? Nada de extraordinário, aparece o telefone. Portanto, existia uma primeira versão do objeto que não tinha essa propriedade, nós definimos-la desta forma, ok? Fora do próprio objeto, e a partir desse momento ela passou a existir. Pergunta que se coloca, então, se eu definir neste momento e apresentar antes este valor, será que vou ter um crash? Não, vou ter uma propriedade que não está definida, ok? Portanto, não existe este erro ou esta possibilidade de vocês estarem a definir uma propriedade e depois estarem a tentar apresentá-la e de repente a vossa aplicação crash. Não, cuidado, vão a ter um valor que não está definido. Bom, nós podemos também remover propriedades. Imaginem que eu agora coloco aqui dentro o telefone e vou colocar este valor lá dentro. Mas a determinada altura, por uma razão qualquer, eu não quero apresentar aqui o telefone, ou quero que ele deixe de existir. Então, se eu tiver aqui o console.log e tiver aqui o cliente.telefone, tudo muito tranquilo, nós vamos aqui apresentar os resultados e temos aqui o valor do telefone. Se eu agora usar a expressão delete, posso à frente do delete colocar o cliente.telefone. Okay? E agora, se eu tentar novamente apresentar o telefone, o que é que vai acontecer? Primeiro, o telefone existia quando nós executámos aqui esta statement, depois eliminamos a propriedade telefone do objeto cliente e depois voltamos a tentar apresentá-la e lá temos então o undefined. Ok? Vamos aqui a mais um aspecto interessante. Vamos imaginar que vocês querem definir uma propriedade que tem espaços. Isto é, por exemplo, vamos colocar aqui o tipo espaço cliente e iríamos dizer que é um cliente do tipo VIP, Very Important Person. Bom, reparem como aqui aparece um erro. Bom, é possível de facto nós definirmos aqui propriedades com este tipo de nome que usam espaços. Tradicionalmente vocês eventualmente vão passar a usar assim e este problema fica resolvido. Mas se por alguma razão quiserem utilizar desta forma, o que é que vocês têm que fazer? Têm apenas que definir o nome da propriedade dentro de aspas. Então se eu colocar agora aqui um console.log e colocar cliente, o que é que vai acontecer? Reparem, aparece aqui tipo cliente, telefone, nome e apelido. Se eu escolher aqui o nome, esta forma é perfeitamente aceitável.
Mas se eu tentar escolher aqui o tipo cliente, o que vai ser utilizado é automaticamente o tipo de chave. Ok? Então, não existe esta possibilidade de nós colocarmos aqui ponto tipo, espaço cliente. Ok? E já perceberam que não faz qualquer sentido. De qualquer das formas, está salvaguardada esta circunstância. Se nós colocarmos isto desta forma, fizermos agora aqui um clear e executarmos novamente o código, temos aqui o VIP. Bom, mais outro detalhe que eu vos quero falar aqui, que são as designadas por Computed Properties. São as propriedades computacionais. Bom, o que é que isto na prática quer dizer? Isto vai parecer bastante estranho, ok? Mas são detalhes que vocês têm que ter em conta. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma variável chamada nacionalidade e que vai ser igual a PT. Ou melhor, vamos colocar aqui Portugal. Ok? Vamos colocar aqui Portugal. E agora quero ter aqui dentro uma variável que vai ter o nome que tiver esta variável daqui. Ou neste caso, vamos ter aqui uma propriedade do meu objeto que vai ter o nome que estiver atribuído a esta nacionalidade ali. Que neste caso é Portugal. Então para isso eu vou fazer aqui com abrir e fechar parênteses retos. Vou colocar aqui nacionalidade. E agora vou dizer aqui PT. Ok? Bom, o que é que vai acontecer agora aqui se eu quiser apresentar o resultado desta variável? Eu posso fazer isto, console.log cliente.portugal. Coisa tão estranha. Vamos aqui experimentar e vamos executar e reparem que o output é PT. Bom, o que aconteceu aqui foi algo relativamente simples, mas também complexo ao mesmo tempo. Eu criei aqui uma propriedade cujo nome, ou cuja chave, é este valor que estiver aqui definido. Ora, o objeto é completamente agnóstico relativamente ao valor que vai estar definido. Podíamos ter colocado aqui França, podíamos ter colocado Espanha, outra coisa qualquer, o nome de uma fruta, enfim. Agora, o que acontece é que se eu chamar uma propriedade do objeto que contém o valor desta nacionalidade que aqui está, ok? Então eu vou ter acesso ao seu valor, por isso é que aparece aqui o PT. É muito importante estar atento a estes detalhes, pese embora o facto de que existam aqui determinadas circunstâncias que raramente serão usadas, mas elas permitem esta plasticidade dentro da programação de JavaScript.